Oi, gente, eu sou Fernanda Lopes, sou diretora do Instituto Escuta. Vou falar um pouco para vocês sobre o luto e os recursos terapêuticos que nós podemos utilizar para que esses sujeitos enlutados possam falar da sua experiência, né? Então, primeiro é importante a gente entender o que significa o luto, né? O luto ele é um processo natural e único vivenciado por um sujeito quando ele perde algo ou alguém significativo. Então, quando a gente fala do luto, a gente não está falando apenas da experiência da morte em si, mas a gente está falando de toda e qualquer experiência que esse sujeito viva em que ele se desloque da relação que ele tem com aquilo que ele perdeu, né? Então, seja quando você muda de cidade, quando você perde um animal de estimação, quando você perde um emprego, quando você termina um relacionamento, qualquer uma dessas experiências em que você tem o rompimento de um vínculo naquele momento, você pode começar a vivenciar um processo de enlutamento. É óbvio que nós ressaltamos com mais ênfase, né, inclusive na literatura, os lutos vivenciados pela morte, porque a morte é uma experiência que não tem retorno, né? E exatamente por isso ela se torna muito mais profunda, né, para muitas pessoas. Obviamente, o que é mais importante é a gente entender o vínculo que aquele sujeito tem com aquilo que ele perdeu, né? Então, não importa qual tipo de relação é exercida entre essas pessoas, então se é pai, se é mãe, se é irmão, se é um animal de estimação, se é um objeto significativo, o que importa é o sentido, o significado que esse sujeito tem com aquilo que ele perdeu. Ou seja, o vínculo que esse sujeito tem com algo que ele perdeu é o que nós vamos olhar, né? Porque o luto, ele é o rompimento desse vínculo significativo a partir da morte, né? Como o exemplo que nós estamos dando. Então, o luto como uma resposta natural e dinâmica a esse processo de rompimento é aquilo que os autores mais renomados falam, né? Então, a gente fala do Bowlby, do Parks, da Maria Helena Pereira Franco, todos eles trazem a importância desse processo de rompimento e todos eles trazem o processo natural que é vivido com esse luto, né? Obviamente que a gente entende socialmente, a gente tem muita dificuldade, na verdade, de acolher esse processo de enlutamento, né? A própria Maria Helena fala que a gente acaba fiscalizando muito o tempo do luto, né? Então a gente usa muito, ele já está vivendo certas coisas, ou ele ainda está sofrendo por causa daquilo, e que não existem esses dois tempos verbais com o processo de luto. Então, o luto, ele não é um processo que tem um tempo pré-definido, né? Ele é algo que é vivido de acordo com a necessidade daquele sujeito e, obviamente, quanto mais vínculo aquele sujeito tem com aquilo que ele perdeu, maior a intensidade da vivência. Lembrando que essa intensidade, ela não vai ser vivida por todas as pessoas da mesma maneira. Então, não é necessariamente chorando, não é necessariamente não tendo vontade de fazer as coisas. Isso é uma das reações possíveis no processo de enlutamento. Mas, inclusive, não falar sobre a perda, beber muito, sair muito. As pessoas elas podem reagir ao processo de luto de maneiras completamente diferentes, de acordo com a forma como elas vivenciam os seus vínculos durante a sua vida. Então, a gente brinca que a gente tem que evitar os fiscais do luto no sentido de da gente que é externo àquela vivência determinar como as pessoas devem viver o seu processo de enlutamento, tá? Então ele é um processo natural, ele é um processo que todo e qualquer ser humano vivencia e ele é um processo regido, né, pelas regras sociais. Então, na nossa cultura, nós autorizamos certos lutos e nós não autorizamos outros, né? Então é muito comum que a gente acolha, por exemplo, uma mãe que perde um filho quando criança, mas é mais incomum que a gente acolha bem as mulheres que perdem bebês. Uma das coisas que a gente mais vê são as pessoas usando frases como já já você tem outro, né? Assim, que bom que você sobreviveu, você pode ter outros bebês em breve, né? Esse tipo de frase e acolhimento, na verdade, não é um acolhimento, né? Perda de animais, por exemplo, são alguns dos lutos que não são reconhecidos na nossa sociedade, apesar disso já estar mudando, a gente ainda tem uma régua para determinados lutos, né?
Então a gente vai dizendo que o luto do fulano é mais válido, né? E o luto daquela outra pessoa que está vivendo uma perda que para você não é considerada tão importante, a gente acaba invalidando. Então, existem alguns lutos que são validados socialmente com mais facilidade e existem lutos que, pelas próprias regras sociais, não são validados, como, por exemplo, uma mulher que era amante de alguém e perdeu o seu relacionamento. Essa mulher ela não tem espaço, por exemplo, para viver esse processo de luto, ela não tem espaço para falar das suas dores e, consequentemente, ela vai ter muito mais dificuldade de encontrar espaços que legitimem a sua dor, e isso pode ter uma repercussão na forma como ela vai viver o seu processo de luto, tá? Então é importante que a gente entenda que o luto ele tem um contexto social que autoriza que ele seja expressado ou que dificulta a sua expressão de acordo com as normas sociais que existem em determinado período, em determinado tempo e espaço da nossa sociedade. E aí é curioso porque é um fato, né? O luto, ele é um processo que é totalmente universal, né? Ele é universal porque ele é vivido por toda e qualquer pessoa que perca algum vínculo significativo, que tem uma perda, mas ao mesmo tempo ele é único, né? Ele é um processo que é vivido por cada pessoa de maneira diferente. Eu gosto muito de usar uma metáfora que para mim é muito elucidativa, que é da gente fazer, por exemplo, potinhos de areia, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui no Ceará a gente tem muito essa cultura daqueles potinhos de areia que a gente vai colocando aquelas areias coloridas no pote, né? Então, se eu chegar para duas pessoas e falar, olha, utilizem esses dois potes, o mesmo pote, e aqui eu tenho vários potinhos de areia colorida e você pode fazer o seu luto dentro desse pote do jeito que você quiser, né? Você pode representar o seu luto da forma que você quiser. Então a Maria, ela vai pegar o potinho dela e ela vai falar, vou falar do meu luto com o meu marido, né? E aí ela vai colocar as areias coloridas que ela sentir vontade, né? Então vamos supor que ela comece pela branca, depois ela vá para vermelha, depois ela vá para azul e assim ela forma o processo de luto, representa o processo de luto dela. Eu posso pedir para o João fazer a mesma coisa com o luto dele, da mulher dele, por exemplo, e ele usar cores completamente diferentes. Então ele vai usar dourado, ele vai usar prateado, ele vai usar amarelo, e assim ele vai fazer o pote dele que represente o luto dele. Então a gente olha para esses dois potes e a gente fala, nossa, eles são muito diferentes. Sim, porque o processo de luto ele é vivido de forma diferente. Mas mesmo que eu chegasse para esses dois sujeitos e eu dissesse para eles, olha, eu vou te dizer quais são as cores que você vai usar, né? Eu vou te dar, primeiro você usa o azul, depois o amarelo, depois o vermelho, e os dois forem expressar nesse pote o seu luto, mesmo que eles coloquem as areias nas cores delimitadas por mim, na ordem delimitada por mim, se a gente olhar os potes no final, eles estarão totalmente diferentes, né? Porque a areia, ela tem a capacidade, né, de se moldar ali de forma diferente em cada pote. Então, por mais que a gente tenha o que a gente hoje critica, né, que são as fases do luto, os estágios no luto, como a gente já falou muito bem, como a gente sabe, né, que é discutido nas teorias de luto, a gente não usa mais a ideia de estágios ou fases como a gente antigamente entendia, mas por mais que tivessem essas fases, como eu digo aqui, por mais que a gente escolhesse as cores, todos vivenciassem os processos linearmente, ainda assim esses processos seriam vividos de forma diferente, né? Sempre teria uma areiazinha que cairia de um lado e não cairia do outro. Então a forma como as pessoas vivem o luto, ela é uma forma muito particular, por mais que os sentimentos eles possam ser os mesmos, né, no sentido de nomeados da mesma forma, a maneira como as pessoas vivem esses sentimentos ela é totalmente diferente, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um processo universal, ou seja, é vivido por todos, ele também é um processo particular, também é um processo que é vivido por cada um de forma diferente, né? Então, a ideia, quando a gente pensa em falar sobre o luto, é a gente criar recursos que favoreçam essa expressão. Nós somos ensinados a não expressar os nossos sentimentos, seja porque nós temos uma cultura que ensina a gente a só sentir alegria, a só sentir felicidade, né? Então nós temos uma cultura que evita a dor a qualquer custo. Nós temos também uma cultura que criou um tabu em torno da morte, né? Então a gente não pode falar desse assunto. Então, consequentemente, se eu tenho essa ideia de uma cultura que não permite que a gente fale da dor e do sofrimento, eu vou ter dificuldade que as pessoas falem sobre o seu processo de luto,
porque o processo de luto, ele automaticamente vem com dor e sofrimento. Então, a gente tem muito pouco, a gente cria muito pouco espaço para acolher as dores das pessoas enlutadas. Então, o que eu vou dizer é que a narrativa do luto, né, esse processo de narrar a sua experiência de ter perdido alguém, isso é extremamente organizador para o enlutado, né? Então, a gente precisa cada vez mais criar espaços para falar dessa dor, criar espaços para falar desse sofrimento, criar espaços para reconstruir essa vivência. Como Niemeyer fala, né? Assim, quando eu penso num processo de narrar o meu luto, eu estou criando um processo de significação daquela vivência que você teve, né? E aí entender que narrar um luto não é só falar sobre ele, não é só contar fatos. Cada vez que você conta a experiência de você ter perdido alguém, que você fala da relação com alguém que você perdeu, você está ressignificando aquela experiência na sua vida. Então a narrativa ela tem um poder muito grande de reconstruir a sua vivência com luto. Cada vez que você fala da sua experiência de perda, naturalmente você cria uma nova vivência daquela experiência. E aí, qual é a nossa ideia, né? As palavras, às vezes, elas não são suficientes para isso, né? Porque falar de uma experiência tão dolorosa pode ser que as palavras elas não cheguem. E aí, por isso, a gente fala da criação de recursos terapêuticos para que a gente possa utilizar e falar do nosso luto sem ser só com palavras, né? Então, sejam os baralhos, sejam cartas, seja a construção de epitáfio, seja a narrativa de um mapa do seu processo de luto. Tudo isso nós trabalhamos nos nossos cursos, nas nossas formações. Tivemos, inclusive, um workshop sobre isso, para falar de alguns recursos terapêuticos que podem ser utilizados para facilitar que essa narrativa do sujeito ela não venha só com palavras, mas que ela seja impulsionada por alguns recursos específicos que ajudem esse sujeito a legitimar a sua dor. Então, eu espero que tenha ficado para vocês a ideia de que cada luto é único, de que por mais que seja uma vivência de todos, ele é experienciado de forma diferente por cada pessoa e que os recursos terapêuticos eles podem ser grandes facilitadores desse processo de acolhimento aos enlutados.